Senhor presidente Rodrigo Pacheco, colegas senadoras, senadores da República, povo brasileiro que nos assiste e nos ouve pela rede da TV Senado, Agência Senado, todas as redes sociais. A CPI da pandemia está chegando ao fim. Estamos aí nos últimos capítulos dela. Depois de 5 meses, deveria ter atendido 2 requerimentos que deram origem a ela, mas só conseguiu atender apenas um, que apura um lado da história, que é importante ser apurado, mas ela ignora as outras vertentes, ignora os estados e municípios que receberam bilhões de reais, para ser mais preciso, 120 bilhões de reais, segundo o próprio ministro da CGU. O interessante é que esse requerimento que foi ignorado pela CPI até agora, e de forma muito sincera, eu coloco que é muito difícil que seja, nessas últimas semanas, analisado alguma coisa, porque existe uma blindagem explícita de poderosos dentro da CPI. Quem acompanha ainda essa comissão parlamentar de inquérito, porque muita gente deixou de acompanhar porque viu a manipulação, mas sabe do que eu estou falando. Um requerimento de minha autoria com 45 senadores da República dessa casa, que assinaram o requerimento, foram desrespeitados, porque nós não conseguimos rastrear a corrupção, não porque nós não queremos, mas porque não deixaram a gente fazer a apuração desses bilhões de reais de verbas federais enviadas para estados e municípios. Foram realizadas mais de 130 operações pela Polícia Federal, uma das entidades mais acreditadas do nosso país, e pela própria CGU, Controladoria Geral da União, que confirmou gravíssimas irregularidades exatamente nesses entes federados no combate à pandemia. Depois de pesquisar milhares de documentos enviados à CPI, nós pudemos constatar coisas escabrosas. O destaque nesses desvios, que eu considero símbolo nacional de corrupção nessa pandemia, ficou por conta da compra fraudulenta de respiradores que nós tivemos por todo o país. O engraçado, senador Jorginho Melo, é que casa de massagem recebeu dinheiro dessa CPI de pandemia, da compra de respiradores, lá em Santa Catarina. O dinheiro foi parar no Rio de Janeiro, em casa de massagem, 33 milhões de reais. Uma empresa ligada à indústria da maconha, que comercializa produtos à base dessa droga, recebeu 47,8 milhões de reais do povo nordestino, do consórcio Nordeste, que não deixam a gente investigar, por 300 respiradores pagos antecipados, sem nota fiscal no começo, e que até hoje esses respiradores não chegaram. Teve aqui no Distrito Federal, senador Exalci, senador Regufe, loja de brinquedo recebendo por venda de testes para Covid. Parece brincadeira, mas não é. Olha só o símbolo disso tudo. E lá no Amazonas, senhor presidente, loja de vinho, vendendo respiradores. Onde é que nós estamos? Esses casos escandalosos
podem ser apenas a ponta do iceberg desse país fantástico que, infelizmente, os valores da corrupção ainda nós temos todas essas notícias que a gente não pôde apurar nessa CPI. Por isso, estamos coletando, quero dar boa notícia, porque a gente não pode desistir. Nada como um dia atrás do outro. Boa notícia de que nós estamos coletando assinaturas de senadores e deputados federais para a instalação de uma CPMI, uma comissão mista parlamentar de inquérito, para que possa buscar toda a verdade sobre isso, e não uma parte da verdade. Que ela possa ter imparcialidade, o que infelizmente essa CPI aqui do Senado não tem com relação... Para encerrar, senhor presidente, para buscar realmente a verdade sobre esses fatos de desvio, desperdícios, de corrupção que matam mais do que o vírus. Uma frase que ficou muito impregnada no inconsciente do povo brasileiro e de muitos colegas aqui é o seguinte: desviar verba pública em época como essa não é apenas corrupção, não é apenas um crime contra a administração pública. É um assassinato. Que essa experiência, porque tudo na vida é aprendizado, que a gente possa refletir e mudar os paradigmas para que os nossos filhos e netos tenham realmente um destino diferente, porque esse país é fantástico, maravilhoso, rico, mas ainda cai nessa questão da corrupção, ainda cai na gestão pública. Muito obrigado, que Deus abençoe nossa nação. Obrigado, senador Eduardo.